Douglas Felipe Parísio Lima, um homem de 41 anos, invadiu o palco durante uma festa junina na escola do seu filho, empurrou e derrubou uma criança de apenas 4 anos no chão e ainda agrediu uma policial que tentou conter as suas atitudes. A defesa de Douglas diz que ele foi tomado por reação emocional extrema diante de supostas violências que o seu filho sofria. Ele agrediu uma criança de 4 anos. A gente vai contar essa história para você agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Vou chamar a Day Oliveira na tela para contextualizar isso para vocês, se é que algum contexto ajuda, mas a notícia completa para você entender esse caso. Vamos lá, Day. Lu, nenhum contexto ajuda, porque eu não consigo pensar como um adulto, alguém de 41 anos, agride uma criança de 4 anos. Dito isso, falando dessa covardia, dessa violência, a justificativa do Douglas Felipe é o seguinte: a criança de 4 anos estaria provocando o seu filho, que estaria sofrendo bullying. E aí ele achou que faria total sentido, no meio da festa da apresentação junina da escola, agredir essa criança de 4 anos. Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria da Metrópolis que conta esse contexto, Lúcio, porque por mais que esse pai também tenha levado um apavoro dos outros pais, é tudo muito louco e é muito violento. Eu vou te pedir para trazer a primeira matéria, por favor. 4 anos, foi derrubado, segurado pelo pescoço e teve o dedo apontado na cara por um homem de 41 anos. A agressão foi durante uma apresentação de festa junina em uma escola particular em Vicente Pires, no Distrito Federal. Douglas Felipe Parísio Lima, que é analista de sistema, teria agredido a criança porque ele teria brigado com o filho do agressor. A confusão ocorreu na tarde desse domingo. Em depoimento à polícia, Douglas teria dito que o filho dele é agredido com frequência pelo menino e que perdeu a cabeça no decorrer da festa. As imagens gravadas mostram o menino assustado e com medo do ataque do adulto. Após a cena, uma policial civil que estava na festa deu ordem de prisão a Douglas, que desferiu um tapa contra o rosto da agente. O analista de sistemas foi contido e a Polícia Militar do Distrito Federal acabou acionada para conter os ânimos dos pais. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia em Vicente Pires. Mais informações na coluna Na Mira, no Metrópolis. Tá difícil de ver essas coisas. Pois é, o seu respiro fundo é exatamente isso, Lúcio. Lúcio, o que é que está acontecendo com esse mundo? Mas aí eu vou te pedir para fazer a segunda matéria do Metrópolis. O Metrópolis está cobrindo muito bem esse caso. Na segunda matéria, o Metrópolis, por exemplo, traz que essa criança, filha desse homem, do Douglas, foi expulsa da escola e que outras medidas foram tomadas em relação à escola. Mas a gente vai fazer um comentário aqui em relação ao que vem acontecendo, por favor. Distrito Federal? Olha só esse caso. O filho do homem que agrediu uma criança em uma festa junina nesse final de semana foi expulso da escola. Informações que chegam da redação do Metrópolis.com com a Fernanda Cavalcante e a Natália Cardim. O Colégio Particular de Vicente Pires, que foi palco de uma agressão a uma criança de 4 anos durante a festa junina no último domingo, anunciou nesta segunda-feira que a família do agressor foi desvinculada da instituição. A decisão inclui a expulsão do filho do homem responsável pelo ataque, que também era aluno da unidade de ensino. Aqui em cima, como você pode acompanhar comigo aí na tela, uma parte desse vídeo tão assustador. Em nota de repúdio, a escola classificou a medida como um posicionamento claro e definitivo diante da gravidade do episódio. Abre aspas. Nossa escola não compactua e jamais compactuará com qualquer forma de violência. Fecha aspas, comunicado da escola.
O que aconteceu, né? Aqui dá para a gente recordar toda essa história na matéria. Durante a festa junina, nesse colégio em Vicente Pires, no Distrito Federal, Douglas Parísio pulou o alambrado e invadiu o palco onde crianças se apresentavam. No palco, ele agrediu um menino de 4 anos, derrubando-o no chão e segurando-o pelo pescoço, o que causou pânico entre pais e alunos. Revoltados com a cena, pais que assistiam à apresentação dos filhos imobilizaram o Douglas e o afastaram para a lateral do palco. A agente da Polícia Civil, Mariane Barbosa, que acompanhava a festa como mãe, identificou-se como policial e deu voz de prisão ao Douglas. Ele reagiu à abordagem e desferiu um tapa no rosto da policial. Equipes da Divisão de Operações Especiais, o DOI, da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Militar foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. De acordo com a defesa do agressor, o filho do homem estaria sendo alvo de agressões físicas e psicológicas por parte da criança agredida. A família afirma que já havia alertado a direção da escola diversas vezes, sem que medidas eficazes fossem tomadas. Aqui, acessando metrópolis.com, você consegue ver. Não justifica, não justifica, tá? Tem outras formas de lidar com a situação. Obrigada, Lúcio. Eu vi até um comentário aqui que para mim faz total sentido, que é: conselho tutelar, por favor, vocês precisam bater na porta desse homem para saber como a criança dele também é tratada dentro de casa. Porque se uma pessoa tem coragem na rua de subir num palco, levantar uma criança de 4 anos, pegar pelo pescoço e apontar o dedo no rosto de uma criança de 4 anos, essa pessoa está totalmente desequilibrada e é capaz de fazer qualquer coisa dentro de casa. O primeiro ponto, tá, Lúcio? Tem uma outra matéria que eu vou te pedir para colocar, Lúcio, que é a matéria do G1, porque é exatamente isso que acontece, né? Esse homem que agrediu essa criança é o Douglas Felipe Parísio Lima. Ele disse em depoimento, entre aspas, que foi uma reação inadequada. Ele disse que foi movido pelo desespero ao presenciar mais uma agressão do filho. Ele admite que a sua reação foi inadequada. Errou. Ele não nega a falha na forma como agiu, tampouco deseja se esquivar de sua responsabilidade. Está profundamente arrependido, triste e envergonhado, diz a nota que foi enviada à imprensa pela defesa. E ele ainda diz que esse lamentável episódio sirva de alerta para a urgente responsabilidade que a escola tem de prevenir, combater e acolher a situação de violência entre crianças. E eu discordo de muitas coisas, tá, Lúcio? Porque o primeiro ponto, como você já falou, não justifica. O Colégio Liceu se manifestou publicamente em nota, dizendo que com profundo pesar e absoluta indignação diante do que aconteceu com os pais envolvidos, classificou como inaceitável e revoltante a tentativa de justificar a agressão contra a criança, afirmando que os argumentos apresentados distorcem os fatos. O colégio também disse que tratou de um desentendimento pontual entre as crianças durante uma apresentação que estava sendo mediada por uma professora e que esse pai teria agido de forma abrupta e violenta, agredindo a criança, e em seguida a mãe de um outro aluno que tentou intervir, que é um agente de polícia. E aí tem também a nota do delegado, né, Pablo Aguiar, que investiga o caso. A legislação é branda em relação a esse tipo de crime, que é a avaliação do delegado. Ele fala que, infelizmente, a nossa legislação é branda em relação a crimes como esse. Certamente, o policial e o delegado que analisaram o caso também são pais e se colocam no lugar dos responsáveis pela criança. No entanto, não há muito o que fazer. A legislação permite apenas a autuação do que foi realizada, resultante da lavratura de um termo de circunstanciado, e o autor assinou o termo de compromisso para comparecer à justiça e foi liberado. Isso naturalmente gera revolta, foi a análise do delegado em relação a isso, mas eu particularmente estou muito mais abalada com a defesa, a justificativa da defesa, que diz que o filho do Douglas, Joaquim, tem sido alvo constante de episódio de bullying e agressão física dentro do ambiente escolar, praticado reiteradamente pelo esse colega que foi agredido pelo seu pai, de nome Vinícius, e por diversas vezes a família buscou o amparo da instituição de ensino, notificando o corpo docente, solicitando providências. Contudo, o que encontraram foi uma postura de omissão, silenciamento, conivência
que contribuiu para a perpetuação das violências, mas nada disso justifica que um homem de 41 anos, que agora se diz arrependido, triste e envergonhado, tenha subido de um palco e agredido uma criança de 4 anos, quase da idade da minha filha. Minha filha vai fazer 4 anos em setembro. Eu não sei, enquanto mãe, o que eu faria se fosse com a minha filha. E lógico, né, Lúcio? A medida lógica disso, né, a medida que qualquer pessoa faria era o seguinte: olha, meu filho está passando por isso, meu filho não teve o amparo da escola em relação à violência que ele está sofrendo. Primeiro ponto, eu imediatamente trocaria meu filho de escola, porque eu não queria que ele sofresse esse tipo de violência, já que eu tentei mediação da escola, a escola não me deu esse retorno. E aí a solução desse pai, que tentou, segundo ele, a mediação da escola, a escola nega que tenha acontecido uma violência, diz que é algo pontual. A gente não sabe, de fato, se foi algo pontual, mas a questão da relação das crianças, já que a escola não o chamou, seria o pai e a mãe desse menino exigir que os pais do outro menino fossem chamados, ter uma conversa entre os adultos, depois cada um com as suas crianças, tentar mediar qualquer conflito na escola, né, dessa forma, através da conversa, e depois, se nada fosse resolvido, de fato, poderia trocar a criança de escola e não fazer com que a criança fosse, inclusive, expulsa, como se ela fosse culpada de alguma coisa. Que essa criança, no meio do ano letivo, foi expulsa. O pai fez com que essa criança fosse expulsa. E essa criança também viu o que o pai fez. Então, imagine aí o trauma que não pode gerar também nessa criança. É algo muito profundo, inaceitável, independente dessas esferas. Eu espero que, a partir disso, que a família da outra criança que foi agredida tome medidas legais, mas que esse próprio homem tome também a iniciativa, a consciência de buscar ajuda profissional. Eu acho que é o mínimo. E que o Conselho Tutelar acompanhe o que vem acontecendo tanto no colégio quanto nos lares dessas famílias. É isso, Lúcio. É complicado, né? É complicado realmente. Que fique claro, né? A gente já falou que nada justifica. E agora a gente tem aqui a oportunidade de organizar melhor o pensamento. Como a Dai falou, né? Será que essa criança que sofre bullying na escola, como que ela está sendo tratada em casa por um pai que teve essa atitude, né? Acho que é importante. Não estou afirmando absolutamente nada. Estou dizendo que é importante a gente pensar no bem-estar dessa criança também, tá? Dito isso, não justifica, mesmo que caso toda essa defesa seja real, que exista o bullying repetitivo, periódico contra essa outra criança, né? Não justifica agredir uma criança de 4 anos. Não justifica. Acho que boa parte das pessoas já devem ter sofrido bullying alguma vez na vida na escola. Algumas pessoas, inclusive, sofreram algum bullying até agressivo. E isso precisa ser resolvido. Isso daí não pode acontecer de fato. Agora, qual seria algumas saídas para esse pai? Ele poderia ter falado com a escola? Diz que conversou. Poderia ter buscado resolver diretamente com a família, então, do aluno que estaria cometendo bullying. Poderia ter pressionado mais a escola. Se é uma escola particular, será que não valeria a pena, então, trocar de escola? Né? Claro que não é o que a gente quer, né? A gente não quer que o bullying aconteça e que quem sofreu o bullying tenha que sair simplesmente do lugar. Às vezes é uma escola que a pessoa gosta, que a criança gosta, né? Agora, essas são algumas saídas, mas tem várias outras possibilidades. Qual é a possibilidade que não deveria existir? Agredir uma criança durante um festival. Primeiro, agredir uma criança, né? Isso daí já não. Ainda mais durante uma festividade que aí traumatizou a criança agredida, traumatizou a criança que sofria bullying também, traumatizou todas as outras crianças que se prepararam para fazer uma apresentação, né? Então, gente, esse pai ele precisa ser responsabilizado. Como o delegado falou, a lei é muito branda nesse caso. Agora, não é possível que fique por isso mesmo, né? Não é possível. É muito triste isso, é muito triste. Se por acaso seu filho sofre bullying, você não sabia, você ficou sabendo, eu sei que deve dar raiva, eu sei que você deve ficar indignado. Imagina mexer com seu filho ser agredido por outra criança. Mas tem caminhos para tentar mediar isso, né? Então, criança, ela aprende, criança, ela muda comportamento, né? Agora, o que não pode é um rapaz, um adulto, invadir uma festividade de crianças e agredir uma criança
no meio de todo mundo ali, né? É inadmissível. É inadmissível. Pois é. Mais algum ponto, Dai? Não, eu entendo a indignação de todo mundo, mas nada justifica. Eu acho só importante reforçar isso. Um adulto agredir uma criança de 4 anos. Isso é totalmente inadmissível. É isso. Exato. Aqui no chat teve o pessoal falando aqui de entrar no Ministério Público contra a escola, enfim, de processar a escola. A escola é uma escola particular, né? Poderia muito bem também ter ações contra a escola, enfim. Difícil, hein, gente? Comenta aí, por gentileza, nos comentários o que você acha de todo esse caso, tá certo? E a gente fica por aqui. Um grande abraço.